Bom dia, meu povo da origem. Começo meu diário, o devocional do dia 12 de janeiro de 2023. Vocês já estão acostumados, sempre quem está aqui já sabe, mas eu vou falar novamente, porque talvez tenha alguém aqui novo. Não se esqueçam, é demais para minha origem você não deixar o seu like, não compartilhar e não se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe o seu joinha nesse dedinho aí ó, que tá para cima e no final da mensagem compartilhe com aquela pessoa que o Senhor Jesus colocar no seu coração. Com certeza vai vir alguém na sua mente, então não deixe de transmitir essa mensagem e compartilhar essa semente, porque a palavra de Deus é aquela que faz com que a gente seja transformado e também faz com que a nossa fé seja fortalecida, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Então vamos à palavra do dia? Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Está em Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 9. Palavra do Senhor, graças a Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O que isso quer dizer? Ela nos transforma, ela faz com que a nossa mente, o nosso comportamento, a forma de olhar as coisas sejam diferentes, mas para isso acontecer, o nosso coração tem que estar preparado para receber a palavra. E como é que a gente faz isso? Através da oração. Então, antes de eu ministrar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, antes de fazer a oração final, nós vamos fazer uma oração inicial para receber essa palavra que nós acabamos de ouvir. Amém? Espírito Santo de Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, nós te pedimos, faça com que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, entre no nosso coração, faça morada e não se perca. Em nome de Jesus, faça com que nós sejamos transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria para entender aquilo que Deus está falando conosco. Jesus, pelo poder do Teu nome, nós agradecemos, porque nós cremos que o Senhor irá falar de forma especial e individual com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Por isso, é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos dela. É Deus quem diz. Essa palavra está no livro de Hebreus. Devemos nos atentar mais ainda para as coisas que ouvimos. Esse ouvir que Deus diz é a palavra, que faz com que não nos desviemos dela. Só que para acontecer isso precisa ter um temor na palavra, um respeito na palavra, precisa ter confiança em Deus. Nós precisamos realmente crer que Ele é e sempre será o Criador de tudo e um Pai que nos criou juntamente com toda a sua criação. Quando temos essa identidade formada, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, porque seguimos em obediência o que Deus diz. Quando não temos isso formado, quando não temos essa identidade, ela fica inexistente dentro de nós. Seguimos o que o mundo diz, seguimos o que nós queremos, ou seja, seguimos o que o inimigo de Deus diz, porque a desobediência deixa claro, fica claramente exposto qual é a escolha de cada um. Quem escolhe Deus
está na luz com Jesus. Quem escolhe o mundo ou seu próprio eu está nas trevas com o inimigo. Abraão obedeceu e viveu pela fé. Pela obediência de Abraão, Deus esteve com ele a todo momento e fez com que sua descendência recebesse a herança da aliança eterna. Entendam bem, algumas pessoas falam assim: ser cristão é muito difícil, é uma luta a cada dia, as pessoas olham com cara estranha achando que somos loucos, bitolados, fanáticos, sem falar que as coisas demoram demais para acontecer. Precisa ficar esperando um tempo que repetem a todo momento que é de Deus. E outra, tudo é pecado, não pode fazer nada. Quem tem esse pensamento não conhece Deus. Quem tem esse pensamento não tem uma mente formada de filho ou filha de Deus. Quem tem esse pensamento não tem intimidade com o Pai. Quem tem esse pensamento está olhando para o homem e não para Jesus, para as pessoas, não para Jesus. Quem tem esse pensamento está no mundo e não com Deus. Quem tem esse pensamento enxerga Deus com religiosidade. Quem tem esse pensamento olha para a religião e não para o Pai. Quando há um posicionamento e uma intimidade com Deus e na palavra, nós conhecemos a Deus e Ele nos mostra as chaves para vencer todos os dias o inimigo da nossa alma e o inimigo de Deus, que é Satanás. Deus já venceu por nós e o poder de Deus é a nossa força. Declare isso todas as vezes. O poder de Deus é a minha força sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre os meus filhos. O poder de Deus é a minha força sobre os meus sonhos, sobre o meu ministério. O poder de Deus é a minha força para acordar todos os dias e vencer. A palavra tem poder. Quem crê na palavra declara palavras de bênção e não palavras de maldição. Coloque a armadura de Deus, que está no livro de Efésios, e entenda o que ela quer dizer. Nós precisamos, aqueles que creem em Deus, vestir a armadura a cada manhã. A couraça de Deus, ela protege o nosso coração. As sandálias da justiça, os pés calçados em prontidão, faz você andar sobre as promessas do Senhor. O escudo da fé, a nossa fé em Deus e sua fidelidade para conosco se tornam um escudo para nós. O capacete da salvação é uma proteção para a nossa mente. E a espada do Espírito é a nossa arma, que é a palavra de Deus. Amém? Agora nós vamos orar, porque é na oração que conseguimos vencer. Sem oração não há mudança na nossa realidade. Essa oração vai ser na primeira pessoa. Então repita comigo essas palavras. Caso não consiga verbalmente, escute e repita na sua mente. Então vamos à oração final? Senhor Jesus, eu declaro que o poder de Deus é a minha força todas as manhãs, que o Senhor me concede a graça de acordar com vida. Eu declaro que o poder de Deus é a minha força para lutar com as chaves que o Senhor me dá na palavra para perseverar em oração pela minha família, pelo meu casamento, pelos meus sonhos, pelos meus filhos e pelos filhos que eu ainda vou gerar. O poder de Deus é a minha força no meu trabalho. O poder de Deus é a minha força no meu relacionamento. O poder de Deus é a minha força nos meus estudos.
O poder de Deus é a minha força contra toda inveja, contra toda palavra mentirosa ao meu respeito, contra toda arma forjada do mal. O poder de Deus é a minha força contra toda investida do inimigo, contra a minha vida e contra a minha família. O poder de Deus reina e opera em todas as áreas da minha vida. Senhor Jesus, coloque em mim todos os dias a armadura de Deus, aquela que as traças não podem destruir, aquilo que somente o céu pode me dar milagrosamente. E me direcione, Jesus, a seguir todos os passos que a sua armadura significa. Proteja o meu coração com a sua couraça. Coloque as suas sandálias de prontidão para eu andar sobre as suas promessas na minha vida, Jesus. Que o seu escudo da fé proteja a minha mente, a minha fé contra todas as mentiras do inimigo. Que eu viva pela fé e não pelos que os meus olhos enxergam. Que eu olhe para a sua fidelidade em todos os momentos da minha vida. Senhor Jesus, é no teu nome que eu peço. Que o seu capacete da salvação proteja a minha mente e o meu subconsciente e que torne cativo no trono da sua graça. Que a sua espada, Senhor, que é a palavra de Deus, me transforme de dentro para fora, dando-me um caráter virtuoso, dando-me sabedoria, humildade, coragem, autoridade espiritual, força e obediência para lhe amar como Pai, me tornando seu filho ou sua filha. Eu declaro pelo poder de Deus, que é a minha força, que toda a minha geração, toda a minha descendência viverá as promessas de Deus estabelecidas desde o princípio, desde o fundamento do mundo, porque eu me posiciono como soldado ou soldada alistado no exército de Jesus Cristo. Nenhum mal irá nos atingir, porque Deus é e sempre será o único condutor da minha vida e da minha família, de geração a geração. Pelo nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, eu recebo a minha promessa, eu recebo a minha herança como filha de Deus ou filho de Deus. Amém.